educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Uma coisa que muito frequentemente eu ouço é: nossa, mas o que acontece com os artistas que só são reconhecidos depois de mortos? Isso aí não é exatamente uma verdade, mas tem alguma coisa que a gente pode reconhecer. O que acontece com isso aí? Primeiro, vamos entender que é um preconceito romântico. Os românticos, como a gente sabe, eram extremamente egocêntricos, egotistas, e por conta disso, eles criaram um determinado mito de que o grande artista é um artista incompreendido no seu tempo. Isso funcionava com a persona que eles tinham se criado de um pária, de uma figura à parte da sociedade. Como, de modo geral, o movimento romântico é um movimento de reação aos avanços que a sociedade burguesa estava tendo no final do século XVIII, começo do XIX, esse mito de que o grande artista é uma pessoa que não se encaixa foi uma coisa que vingou. E o nosso mundo, hoje em dia, ainda acredita em muitos dos mitos românticos. Mas daí vocês vão me dizer que sim, mas e o que acontece com Leonardo da Vinci, que só depois é que virou um grande gênio, ou Vincent van Gogh, ou com o Rimbaud, ou com o Fernando Pessoa? Pois bem, uma das coisas que acontece também é o seguinte: se de um lado existe esse preconceito romântico, por outro, existe um outro dado que é: a história literária muitas vezes resgata autores que foram ignorados ou menos valorizados na época em que eles estavam vivos. Isso é uma coisa bastante comum. Retornar ao passado e ressignificar aquilo que existiu é um movimento que existe desde sempre. O que acontece também é que a gente hoje em dia tá, desde o romantismo outra vez, num espírito muito de novidades, de vanguardas. O espírito das vanguardas é o espírito dominante. E muito frequentemente o que acontece é que as vanguardas, para se legitimarem, buscam no passado alguns autores que são os seus pais fundadores, aqueles que já tinham a visão das vanguardas. Pois bem, isso ajuda a reforçar o mito do autor não compreendido na sua época, porque na verdade o que a vanguarda faz é olhar para trás e selecionar exatamente aquele autor que não encaixava porque a vanguarda ainda não existia. Então, dá-se a impressão de que aquele grande gênio não tinha lugar. Por outro lado, se a gente olhar de verdade, dezenas de enormes gênios foram, sim, valorizados em suas épocas. A ideia de que Leonardo da Vinci não era uma pessoa reconhecida é um equívoco completo. Ele foi amparado pelo rei Francisco I da França e nos últimos anos ele foi um artista de sucesso, ele foi um engenheiro de muito respeito e o tempo todo ele estava sendo bem prestigiado. No campo das letras, Cervantes foi muito bem reconhecido, foi tão famoso o Dom Quixote enquanto Cervantes estava vivo, que o segundo livro do Quixote, inclusive, menciona publicações apócrifas de outras aventuras do Dom Quixote, ou seja, gente que estava querendo tirar um pouquinho, uma lasquinha do sucesso que o livro estava fazendo. Dante Alighieri foi 100% reconhecido enquanto estava vivo. E Goethe era uma unanimidade nacional, quase. Thomas Mann
não foi nem um pouco desprezado, muito pelo contrário, era considerado o grande autor da sua época. Então o que acontece é que quando a gente fala dessa ideia de um os autores são sempre compreendidos depois de mortos, é porque a gente acaba se deixando levar por essas representações criadas pelo romantismo e acaba acreditando que elas têm muito mais verdade do que os fatos. E se a gente olhar direito, sim, elas têm muita verdade, mas é uma verdade diferente, é uma verdade artística que acaba moldando a nossa maneira de enxergar a realidade factual.